Hoje eu quero fazer uma pergunta. O tema da mensagem é uma pergunta. O que está crescendo dentro de você? O que está crescendo dentro de você? É óbvio que toda mensagem também serve para o pregador. E então, é óbvio que essa mensagem não é simplesmente para você que está aqui, mas para todos nós. Mas o você é enfático. O que está crescendo dentro de você? Eu quero fazer duas afirmações e no final eu quero fazer uma pergunta. A primeira afirmação que eu quero fazer nessa noite é que algo está crescendo dentro de você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga sorrindo para ela, diga assim: algo está crescendo dentro de você. Talvez você esteja grávida e um bebê esteja crescendo dentro de você, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre gravidez, eu estou falando coisas, emoções. Há algo crescendo dentro de você. Sabe, a vida nunca fica parada. As coisas nunca ficam paradas. As coisas estão sempre em movimento, estão sempre evoluindo, estão sempre crescendo, se movimentando. E não é diferente dentro de nós. Há coisas crescendo dentro de mim e dentro de você. Pode ser um amor, pode ser que agora mesmo um grande amor esteja crescendo dentro de você. Talvez você encontrou o amor da sua vida. Boaz encontrou o amor da vida dele. A Bíblia diz que Boaz amou Ruth, o amor foi se desenvolvendo no coração dele desde o primeiro dia que ele a viu. Ele começou a amá-la, ele começou a se interessar por ela. Isso cresceu dentro dele até o ponto que eles se casarem. Pode ser um amor, pode ser não um amor por uma pessoa, pode ser um amor pela presença de Deus. Pode ser que você esteja, a cada dia, esteja crescendo dentro de você o amor por Deus, o amor pela sua obra, o entusiasmo de estar na presença dEle. Sabe, Davi experimentou isso. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi se alegrou, um amor brotou, uma paixão, um entusiasmo, uma alegria, uma motivação, uma inspiração cresceu dentro de Davi quando disseram para ele: vamos à casa do Senhor. A paixão por Deus, a paixão pela sua presença está crescendo dentro de você? Talvez esteja crescendo, talvez a cada culto, a cada semana você esteja mais entusiasmado, mais cheio de Deus, mais pegando fogo para Deus, para as coisas de Deus, mais inspirado. Eu gosto da palavra entusiasmado, porque a palavra entusiasmado veio do grego, e a palavra entusiasmo quer dizer em Deus ou cheio de Deus. Diga: eu estou entusiasmado. Amém? Isso quer dizer que eu não sei se eu acredito quando você fala que está entusiasmado. Mas, porque alguns falam, eu estou entusiasmado. Mas entusiasmado quer dizer cheio de Deus. Sabe, talvez um entusiasmo para fazer a obra. Puxa, vai ter a célula quarta-feira, nós já vamos ter a célula. Puxa, eu não vejo a hora de termos a célula, eu não vejo a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Talvez você estava muito entusiasmado ou entusiasmada para vir a este culto. Glória a Deus, o entusiasmo, o amor, a paixão pela presença de Deus, pela sua palavra. Talvez esteja crescendo dentro de você, que maravilha. Mas o fato é que há algo crescendo dentro de você. Pode ser uma paixão. Sabe, a Bíblia fala sobre Aminon. Aminon era filho de Davi. Ele deixou uma paixão doentia, uma paixão macabra crescer dentro dele. E essa paixão cresceu tanto que tomou conta do ser dele, porque tudo que enche a sua alma controla a sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: tudo que enche a sua alma controla a sua vida. E aquela paixão tomou conta de Aminon, cresceu dentro dele. E isso foi o fim da vida dele, na verdade. Talvez uma paixão
tenha te tirado da presença de Deus. Talvez uma paixão por algo tenha substituído o amor por Deus. Sabe, a Bíblia não diz para nós sermos apaixonados por Deus. A Bíblia não diz isso. É impressionante que a Bíblia não fale isso, ou não mencione nada sobre ser apaixonado por Deus. O primeiro e maior mandamento, segundo Jesus, é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todos os teus recursos. Esse é o maior mandamento, mas a Bíblia não diz para sermos apaixonados por Deus. Por quê? Porque a paixão nos tira do eixo, a paixão nos descontrola, a paixão é algo que está acima da razão. O amor não é irracional, a paixão é irracional. Mas talvez uma paixão esteja crescendo dentro de você, uma paixão pelo seu trabalho, uma paixão tal que possa estar tirando você do eixo, tirando você da presença de Deus, tirando você das coisas de Deus. Isso aconteceu com Aminon. Pode ser uma cobiça, pode ser que a cobiça esteja crescendo dentro de você. O que é cobiça, pastor? Cobiça é você desejar o que você não pode ter, ou o que você não deveria ter, ou não deve ter. A Bíblia fala que a esposa de Potifar cobiçou José, ela queria levá-lo para a cama, ela o cobiçou. A cobiça também tira do eixo, ela vai crescendo dentro de você. Pode ser uma traição. A Bíblia diz que Judas Iscariotes, porque havia outro Judas, mas o Judas Iscariotes, ele deixou a traição crescer dentro dele. Sabe, quando a Bíblia diz que ele era tesoureiro de Jesus, do ministério de Jesus. Isso é interessante, porque uma vez uma pessoa disse assim para um pastor. Esse pastor, ele é multimilionário. Eu não sou multimilionário, mas aquele pastor era multimilionário nos Estados Unidos. E alguém disse para ele: pastor, o senhor prega tanto sobre prosperidade, mas Jesus era pobre. Aquele pastor olhou para aquele homem e disse: quem lhe disse uma tolice dessa? Aquele pregador olhou para aquele homem e disse: você já viu pobre tendo tesoureiro? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você conhece algum pobre que tenha tesoureiro? Você só precisa de tesoureiro se você tem muito dinheiro. Pobre não precisa de tesoureiro, mal tem dinheiro para sobreviver. Então Jesus, o ministério de Jesus era muito próspero. A questão não era que Jesus era pobre, a questão era que Jesus era desprendido das coisas. Essa que é a grande sacada, essa que é a grande sabedoria de Yeshua, de Jesus, é que ele era desprendido das coisas. Ele não estava preso a mamon, preso ao dinheiro, preso aos bens materiais. Ele sabia que ele estava aqui de passagem. E que a vida dele passaria aqui na terra mais rapidamente do que a vida da maioria de nós. Mas a Bíblia diz que Judas era um ladrão, ele roubava da tesouraria de Jesus. Jesus sabia disso. Ele sabia, os apóstolos também sabiam. E a Bíblia diz que uma mulher pegou um perfume muito caro. Esse perfume valia alguns milhares de reais, se fosse hoje em dia, equivalente a reais. E ela quebrou aquele vaso com aquele perfume e jogou na cabeça de Jesus. Sabe, Judas, ele queria ser uma pessoa espiritual, mística, e ele disse assim: por que não vendeu-se esse perfume e por que não deram o dinheiro aos pobres? Sabe, há pessoas que querem super espiritualizar as coisas, em vez de honrarem a Jesus, querem arrumar alguma maneira de fazer a obra da sua própria maneira. E Jesus o repreendeu, e ele, na verdade, ele queria aquele dinheiro para ele ficou com inveja, ele não gostou de ver Jesus sendo honrado. Havia uma série de coisas perigosas crescendo dentro de Judas: inveja, arrogância, ganância. Havia uma série de coisas
crescendo dentro dele, que culminaram na traição de Jesus. A Bíblia fala sobre um homem chamado Absalão. Talvez o que esteja crescendo dentro de você seja uma mágoa. Uma mágoa pode crescer dentro de nós. Sabe, você não acorda um dia e você está magoado e ressentido com as pessoas. Não, isso acontece devagar e de repente. Eu já ministrei sobre isso aqui. Mas a Bíblia fala sobre Absalão. Absalão, ele ficou muito magoado com o seu irmão e durante 2 anos, 2 longos anos, ele não falou nada. Ele guardou, ele deixou, ele nutriu dentro de si uma grande mágoa, um grande ressentimento pelo seu irmão. Ressentimento tal que o levou a tramar o assassinato do seu meio-irmão Amnon. Depois Absalão ficou ressentido com o seu pai. É impressionante como Absalão não vigiava o seu coração. Sabe, existe um texto em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Eu vou citá-lo na revista atualizada, na versão tradicional. Diz assim, Provérbios 4, 23, é muito conhecido, você com certeza o conhece. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja, a Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar. Isso quer dizer que está no top 1 das prioridades que nós devemos guardar. O que nós devemos guardar? Nós guardamos o nosso carro. Nosso carro tem alarme. É importante guardá-lo. Nós guardamos o nosso carro na garagem. Sabe, nós procuramos um lugar bem claro, iluminado para estacioná-lo. Nós temos cuidado com o nosso carro. Nós guardamos a nossa casa. Alguns têm um sistema de vigilância em sua casa. Isso é importante. Mas a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, o top 1, o número 1, a primeira coisa que devemos guardar é o nosso coração. Porque dentro dele está crescendo alguma coisa. E dentro do coração de Absalão cresceu uma mágoa que se desenvolveu em um ressentimento contra o seu pai. Ele quis tomar o trono do seu pai. Uma mágoa que cresceu dentro dele. Será que a mágoa está crescendo dentro de nós? Será que uma paixão, nenhuma paixão é saudável? Será que alguma paixão está crescendo dentro de nós? Será que uma cobiça está crescendo dentro de nós? Mas sabe, coisas boas podem crescer dentro de nós também. A Bíblia fala sobre a mulher de fluxo de sangue, ou que tinha um fluxo de sangue. Ela sofria de uma hemorragia. Ela sofreu com essa hemorragia durante 12 anos. E ela padeceu, diz a Bíblia, ela era uma mulher muito rica, aparentemente. E ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos e só piorava. Eu acho interessante que a Bíblia menciona isso, que ela havia gastado tudo que ela tinha com os médicos e só piorado. Às vezes nós fazemos por último o que nós deveríamos ter feito em primeiro lugar. Sabe, às vezes você sente uma dor de cabeça e em vez de você orar e tomar posse da palavra, eu e você, às vezes nós sentimos uma dor de cabeça, em vez de orarmos e declararmos que nós já somos curados, não, nós tomamos um remédio. Sabe, nada contra os remédios, nada contra os médicos, mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Mas chegou o ponto que essa mulher já tinha passado pelas mãos de todos os médicos, ou da maioria dos médicos daquela época no seu lugar, em Israel, e ela não estava melhorando. Então ela resolveu tentar, por último, o que ela devia ter feito em primeiro lugar. E o que ela fez? Ela foi procurar Jesus. E por que ela foi procurá-lo? Porque ela tinha ouvido falar de Jesus. Veja, ela ouviu falar de Jesus, que ele fazia milagres, que ele curava cegos, que ele limpava leprosos, purificava leprosos, que ele ressuscitava mortos. A mulher ouviu falar de Jesus e uma fé brotou dentro do coração dela. E essa fé cresceu dentro dela. E ela disse: se eu ao menos tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E assim aconteceu. Ela tocou e ela foi curada. Sabe, a fé
crescendo, talvez a fé esteja crescendo dentro de você. Que maravilha, dentro de mim, como a fé cresce em nós. Sabe, não há uma fórmula mágica para crescermos ou aumentarmos a nossa fé. É muito simples, mas não é uma fórmula mágica. A fé, ela entra em nós por um instrumento, ou por não um instrumento, mas por um órgão do nosso corpo, o ouvido. A fé vem pelo ouvido. Sabe, hoje nós queremos ver muitas coisas. Mas sabe, existe uma ordem. Deus disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Veja, isso está em Gênesis capítulo 1, verso 3 em diante. Deus disse primeiro, haja luz, e só depois ele viu. Então primeiro Deus creu, depois ele disse, e depois ele viu. Mas a fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia, e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos isso. Aquela mulher ouviu a palavra de Deus, e isso gerou fé, alimentou a fé que ela tinha. Mas sabe, a fé pode crescer dentro de nós, mas talvez a inveja esteja crescendo dentro de nós. Inveja é desejar o que é do outro. Inveja é se sentir incomodado com o sucesso do outro, com a vida abençoada do outro. E é engraçado porque o invejoso é a pessoa mais triste que existe, porque ele não está feliz com a sua vida, ele quer sempre o que é dos outros, na expectativa de que o que é do outro é melhor, né? A casa do vizinho é melhor, o cônjuge do vizinho é melhor, né? O emprego daquela pessoa é melhor. Existe até uma frase em inglês, um provérbio na língua inglesa que diz que a grama é sempre mais verde no quintal do vizinho. Como não há muitos gramados aqui no Brasil, então inventaram, a galinha do vizinho é sempre mais gorda. Interessante, né? Cada cultura vai criando os seus próprios provérbios, mas pode ser a inveja. Saul caiu, ele deixou a inveja crescer dentro dele. Deixa-me lhe dizer uma coisa. Como você sabe que você é invejoso? Não, você não, né? Não vou falar você, porque tenho certeza que você não é. Mas como nós sabemos, como uma pessoa que não está aqui hoje, uma pessoa que nós não conhecemos, uma pessoa do outro planeta, um reptiliano, um marciano, como uma pessoa sabe que é invejosa? Sabe? Quando alguém é elogiado e a pessoa sente uma dorzinha bem aqui. O pastor Abe, ele costuma dizer que um dia ele vai fazer um culto de cura e ele vai trazer óleo ungido, vai levar óleo ungido para a igreja e ele vai ungir os cotovelos dos irmãos. Porque tem muita gente invejosa, né? Por isso, mulher, deixa-me te dizer algo, se você tem um marido que lhe ajuda em casa, não elogie o seu marido, não fale bem do seu marido para as outras mulheres. Não faça isso, por favor. É melhor você elogiá-lo para ele mesmo, porque você nunca sabe. Talvez a outra pessoa comece a se morder de inveja. E sabe, a inveja envenena. É por isso, e a inveja, você sabe que, nós não acreditamos nisso, mas os judeus acreditam em olho mau. Um olho mau, né? Até a energia da pessoa sendo uma energia ruim. Eu sei que é um pouco místico isso, mas realmente há pessoas que quando olham para alguma coisa, aquela coisa começa a murchar, começa a dar errado. E Saul foi assim. Saul, ele deixou a inveja crescer dentro dele. Ele não podia ver Davi sendo honrado. A Bíblia diz que as mulheres cantaram: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E quando Saul ouviu essa música na rádio FM de Jerusalém,
no programa predileto de rádio dele. Ele não gostou, ele ligou para a emissora, ele disse: eu quero fechar essa emissora, eu não gostei dessa música. Estou brincando, mas foi isso que aconteceu, ele não gostou. A inveja cresceu dentro dele porque Davi era amado. Sabe, ver as pessoas sendo honradas, ver as pessoas sendo levantadas. Deixe-me lhe dizer, o que é seu, ninguém pode roubar. Deus te deu uma missão, Deus me deu uma missão, e não há ninguém como você para cumpri-la. Não há ninguém como você, Moisés. Sabe, não houve outro Moisés. Na história não houve outro Elias. Na história não houve outro Jeremias. Na história não houve outro Daniel. Na história não houve outro Noé. Na história não houve outro Abraão. Essas pessoas foram únicas, como nós somos únicos diante de Deus. Você tem uma missão especial aqui, e aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus preparou para mim, nenhum homem pode tomar. John Maxwell é um dos maiores líderes e escritores e palestrantes sobre liderança, e ele é muito conhecido. E um dia ele estava ministrando uma palestra para milhares de pessoas, e um jovem que estava na plateia, ele, depois da palestra, chegou para John Maxwell e disse assim para John Maxwell: como eu gostaria de fazer o que você está fazendo. John Maxwell olhou para aquele jovem e disse assim: você gostaria de fazer o que eu estou fazendo? Ele disse: sim, eu gostaria. E John Maxwell disse para ele: quem não gostaria de fazer o que eu estou fazendo? Ele disse: mas a pergunta não é essa. A questão não é essa. Ele falou com aquele jovem, ele disse: a questão não é essa. A questão não é se você gostaria de fazer o que eu estou fazendo. A questão é se você está disposto a fazer o que eu fiz, a fazer tudo o que eu fiz, para que você possa fazer o que eu estou fazendo hoje. Você entendeu a moral da história? Sabe, muitas vezes as pessoas veem uma pessoa numa posição, numa empresa, veem uma pessoa de sucesso, veem uma pessoa próspera, veem uma pessoa prosperando, sendo abençoada, enriquecendo, e as pessoas, alguns invejosos, não nós aqui, só os reptilianos, mas aquela pessoa olha para outra prosperando, e ela pensa: como eu gostaria de estar fazendo o que ele está fazendo, ou o que ela está fazendo, ou como eu gostaria de ter o que ele tem, mas você não sabe o preço que ele pagou, você não sabe o preço que ela pagou. Um dia, um jovem ou um homem chegou para um grande pregador no Brasil e disse assim para ele: pastor, como o senhor cresceu de repente? Aquele pastor disse: de repente? Você deve estar de brincadeira. Eu não cresci de repente. Sabe, foram necessários 13 longos anos para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Não foi de repente, foi lentamente. Eu preguei para vacas e galinhas antes de me tornar um grande pregador no Brasil, conhecido no Brasil. Sabe, o processo, não somente o resultado. Uma inveja pode estar crescendo, um engano pode estar crescendo dentro de nós. Um engano que é fruto da presunção. Quando você começa a presumir as coisas. Quando você começa a fazer suposições. Quando nós começamos a fazer... Preste atenção, isso aqui é muito, muito, muito importante. Se você faz suposições, você está pedindo por problemas. Nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu trabalho, na igreja, onde você for, você vai enfrentar muitos problemas de relacionamentos. Por quê? Porque você faz suposições. Pastor, o que são suposições? É o tentar adivinhar ou supor, assumir que eu sei o que você pensou. Por que você fez algo? Ou por que você não fez algo? Vou lhe dar um exemplo. Digamos que você peça para o seu marido
trazer para você do supermercado 4 coisas, e ele só traz 2, ou ele não traz nada, ele esqueceu completamente. Então você pode ter 2 posturas, 2 atitudes. A primeira atitude que você pode ter é supor. Você pode começar a fazer suposições, você pode começar a imaginar coisas. Ele não lembrou porque ele não me ama, ele não lembrou porque não é importante, ele não lembrou por causa disso, ele não lembrou porque ele sempre faz isso, ele não lembrou porque ele quer se vingar de mim. Não, você não sabe, você não está na cabeça dele, você não sabe as motivações. Só Deus consegue ler corações, só Deus consegue ler mentes. Às vezes já aconteceu, às vezes você passa por alguém na rua, e a pessoa passa ao seu lado, ou no carro, ou de moto, ou andando, ela passa ao seu lado, e ela não fala com você, é como se você fosse um homem invisível, uma mulher invisível. Uma pessoa que faz suposições, que vai levar, essas suposições vão levar essa pessoa aos sofismas ou aos enganos. O que é um sofisma? Um sofisma é algo que parece que tudo aparenta que aquilo é uma realidade, mas na verdade é uma grande fantasia, é uma miragem, é apenas uma ilusão. Isso é um sofisma. Então a pessoa passou do seu lado e você diz: aquela pessoa é muito metida. Você não sabe. Você não sabe o que talvez aquela pessoa estava com um olhar tão fixo. Ela olhou para você, mas nem lhe viu, porque a cabeça dela está num problema muito grave que ela esteja enfrentando, talvez um problema de saúde, e você fica criando suposições, supondo coisas na sua mente. Você sabe qual é o antídoto para suposições? Perguntas. Pergunte: por que você fez isso? Por que você não trouxe o que ele pediu? Por que você falou isso? O que você quer dizer com o que você acabou de falar? Em vez de presumir as coisas, em vez de presumir que nós já entendemos a situação. Esses dias eu estava resolvendo uma questão, sentando com alguém, com uma família. E sabe, quando eu sentei, eu sabia que eu precisava ouvir para entender a situação. E quando eu sentei, eu e Sueli, nós sentamos e passamos a ouvir a pessoa, nós entendemos a situação. E não era aquilo que nós tínhamos entendido antes, não era aquilo que tinha sido passado para nós, era outra situação. As coisas eram diferentes, bastante diferentes. No final, aquela família, todos estavam muito alegres e disseram: muito obrigado, porque vocês nos ouviram. Sabe, precisa ouvir. Sabe, mulher, você vê esse marido distante, mas você sabe por que ele está distante? Você sabe por que isso está acontecendo com ele? Você não sabe? Pergunte. Não tente presumir. Você tem outra. Você tem um amante. Porque você gosta de outra pessoa. Pare de fazer suposições e faça perguntas. Amém? Mas sabe, a Bíblia diz que Ananias, Atos capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira deixaram um engano crescer dentro deles. Eles tramaram enganar os apóstolos. É uma longa história. Eles venderam um terreno por um valor e trouxeram e depositaram aos pés dos apóstolos como uma oferta para a igreja, ou para a assistência social da igreja. Mas eles depositaram apenas uma parte da oferta. Mas eles deram a entender que eles tinham dado tudo. E Pedro olhou para Ananias e disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ou seja, porque você deixou, em outras palavras, o que Pedro estava dizendo é: Ananias, por que você deixou isso crescer dentro de você? O que está crescendo dentro de nós? Sabe, pode ser um avivamento. Um avivamento pode crescer dentro de nós.
Existem vários tipos de avivamentos. Existem avivamento pessoal, existe avivamento local, existe avivamento em um país nacional. Mas a Bíblia fala sobre um homem, um rei chamado Josias. Ele começou a reinar quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E naquela época havia muita idolatria em Israel. O povo adorava muitos deuses, que na verdade não são deuses, porque o ídolo não é nada. O ídolo na verdade não pode nada, não é nada, é apenas um pedaço de madeira. Mas eles adoravam ídolos e Deus não estava nada contente com isso. Então, Josias, alguém limpando o templo, fazendo uma obra no templo, achou a Torá, achou o livro da lei, achou os 5 primeiros livros da Bíblia, achou a Torá, a Bíblia, o livro de Moisés, os livros de Moisés, que Moisés escreveu. E esse livro chegou até as mãos do rei. E alguém disse para o rei: nós achamos a Bíblia, nós achamos a Torá, nós achamos o livro da lei. E o rei disse: leia-o para mim, por favor. E aquele oficial começou a ler a Bíblia, começou a ler o livro de Moisés, a Torá. E quando ele começou a ler, o Josias, aquele jovem, ele começou a chorar. Ele rasgou suas vestes. Naquela época, rasgar a roupa era um sinal, ou um ato, uma atitude de um grande sofrimento, ou um grande arrependimento, ou quando acontecia uma grande tragédia. Mas no caso de Josias foi um grande arrependimento. Ele chorou na presença de Deus. Ele disse: nós não estamos obedecendo o que está escrito nesse livro. Nós estamos pecando, nós não estamos obedecendo o que está escrito aí, nós temos vivido o contrário do que está escrito aí. E Josias mandou pessoas, os seus oficiais, levarem procurarem uma profetisa, e através da profetisa Deus falou assim, vou parafraseá-lo. Deus disse: diga para a pessoa, diga para o homem que enviou vocês, diga para ele que Israel pecou tanto diante de mim, que não tem jeito, eu vou castigá-lo. Mas diga para aquele homem, diga para o rei Josias, que eu não vou fazer isso enquanto ele for vivo, porque eu vi a atitude dele, eu vi como ele se humilhou, eu vi como ele chorou na minha presença, eu vi como ele rasgou as suas vestes, eu vi o seu coração. Sabe, muitas vezes, tudo que Deus precisa ver para mudar a situação na nossa vida é um ato de arrependimento, uma atitude, rasgar as nossas vestes, chorarmos na presença de Deus, nos humilharmos na presença de Deus. Josias fez isso. Mas por que Josias fez isso? Porque enquanto ele estava ouvindo a palavra, enquanto o seu oficial lia a Bíblia, aquela palavra estava entrando, aquelas palavras estavam entrando em seu coração, e algo começou a crescer dentro deles, algo começou a crescer dentro dele, um arrependimento, uma convicção, um amor por Deus. Sabe, nós não podemos ouvir a palavra de Deus e sermos as mesmas pessoas. Isso não existe. Isso não existe. A palavra de Deus fez crescer dentro de Josias o arrependimento, o amor. E sabe, nessa noite, a palavra de Deus não faça isso com você. Sabe, a palavra de Deus é luz. Quando você se expõe à luz, toda a escuridão se dissipa na sua vida. O que nós precisamos é de luz. A tua palavra é luz. Luz. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra. E quando ela, sabe, alguns teólogos dizem que a tradução espada não é uma boa tradução, mas um bisturi. É como se fosse
Eu sei que está traduzido espada lá, mas alguns teólogos falam que a tradução melhor seria como se fosse um bisturi que faz uma cirurgia em nós. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, entrar na sua alma hoje à noite e fazer uma cirurgia no teu coração, no meu coração. Se abra para a palavra de Deus, abra a sua mente, abra o seu coração para a palavra de Deus, e você vai ver que a luz vai entrar e a depressão vai cair, a crise de ansiedade tem que cair, tem que sucumbir diante da poderosa palavra de Deus. Não pode haver trevas onde há luz. Alguém muito sábio disse que não há trevas, não há escuridão. Escuridão é simplesmente a ausência de luz. O que é escuridão é simplesmente a ausência de luz. A sua alma, a minha alma, necessita de luz. É por isso que todo culto é uma sessão de terapia. Esse lugar é um centro terapêutico, é um centro de cura, porque o que está sendo pregado aqui é a poderosa palavra de Deus. O Espírito que está aqui é o Espírito de Deus que está em você, que habita em você, que se move em você, que está fazendo a obra em você, está transformando você. Um avivamento foi iniciado pela palavra. Sabe, hoje muitos cristãos não leem a palavra, não estudam a palavra. Deixe-me fazer uma comparação. Imagine que você passasse agora a praticar uma dieta muito restrita. E que você fizesse apenas uma refeição por semana. Você acha que você conseguiria viver fazendo uma refeição apenas por semana? Não, você não consegue. Ninguém consegue. O seu cérebro ficaria desprovido de glicose. Você ficaria fraco, nem conseguiria raciocinar. Você não conseguiria fazer nada. Você ia se arrastar. Mas sabe o que é incrível? Nós entendemos isso no mundo físico, mas nós não entendemos isso no mundo espiritual. Não dá para receber uma palavra de Deus somente aos domingos e ser uma pessoa forte. Algumas pessoas dizem, pastor, eu estou um pouco frio na fé, me sinto um pouco fraco, eu me sinto desanimado. Cadê a glicose? Claro que a palavra de Deus não é glicose, mas cadê o alimento, o pão da palavra? Saber todo dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus não estava falando apenas de pão físico, ele estava falando da palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, é preciso ler a Bíblia todos os dias, não somente ler, mas se alimentar dela. A palavra produz arrependimento, a palavra produz crescimento. Essa é a primeira afirmação, algo está crescendo dentro de você. Número 2, é aquilo que você está alimentando que está crescendo. Pastor, o que está crescendo dentro de mim é exatamente aquilo que você está alimentando. Aquilo que você está alimentando está crescendo dentro de você. Como eu falei, pode ser um amor, pode ser uma paixão, pode ser uma cobiça, pode ser uma traição, pode ser uma mágoa. Pastor, como eu alimento a mágoa dentro de mim? Falando dela, ou falando sobre ela. Pare de falar das suas mágoas. Pare de falar dos seus montes. Sabe, Jesus disse, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que disse, o monte se erguerá e será lançado ao mar. Mas veja que Jesus nos ensinou a falarmos ao monte. Jesus disse, se alguém disser a esse monte, Jesus nos ensinou a falarmos ao monte e não falarmos do monte. Eu sei que é uma diferença bastante sutil, mas é uma enorme diferença. Pequenas dobradiças movem grandes portas, pequenos botões ligam grandes motores, pequenas chaves abrem grandes cofres. O cofre da riqueza de Deus para a sua vida e para a minha vida é uma pequena chave, como falar ao monte, não falar do monte.
Sabe, às vezes nós encontramos com os nossos amigos e nós começamos a falar do monte de quê? Do monte dos problemas. Eu estou enfrentando problema no meu casamento, eu estou enfrentando dificuldade, a coisa está difícil a coisa. Pare de falar do monte, fale ao monte, diga ao monte: monte, saia do meu casamento. Monte, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, erga-se e lance-se ao mar. Saia da minha frente, monte. Amém? Ou amém? Fale ao monte, não do monte. Tudo que você alimenta cresce. Diga isso para essa linda pessoa que está ao seu lado. Diga sorrindo, diga assim: tudo que você alimenta cresce. Absalão alimentou a mágoa. Como nós alimentamos a mágoa? Pensando, repensando, pensando de novo, falando, até o ponto que nós nos tornamos pessoas de um assunto só. O que passou, passou. Deixa o passado morrer em paz. Deixa o passado ficar enterrado no cemitério da lembrança. Deixa ele ficar para trás. Pare de falar do seu passado. Pare de falar, claro, nós precisamos tratar com o passado, nós precisamos confessá-lo, nos arrepender, confessá-lo, restaurá-lo, se for possível fazer uma restauração, e depois recebemos o perdão. Mas sabe, ninguém pode caminhar para frente olhando para trás. Pare de alimentar. Alguém já disse: alimente a sua fé e as suas dúvidas morrerão de fome. Sabe, há pessoas que têm muitas dúvidas. Pare de alimentar as suas dúvidas, alimente a sua fé. Pastor, como eu alimento a sua fé? Comece a ouvir as pessoas certas. A pessoa mais correta na sua vida é Deus. E Ele inspirou homens para escrever um livro inteiro. É o maior livro, deveria ser o livro de cabeceira. Pastor, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. É um livro imenso. Comece com o livro de Provérbios. Eu vou passar para você um plano tão simples que você pode começar amanhã. Amanhã é dia 17 de julho. Há em Provérbios 31 capítulos, um para cada dia do mês. Sabe, você pode ler amanhã, você pode ler hoje, Provérbios 16. Amanhã você pode ler Provérbios 17. É um plano simples. É o livro de sabedoria da Bíblia. É uma compilação das máximas, dos provérbios, da sabedoria de Salomão. O livro de Provérbios fala sobre casamento. O livro de Provérbios fala sobre tudo que você imaginar. A sabedoria ali para todas as coisas. Pastor, mas eu acho a linguagem antiga, aquela tradução antiga, muito difícil de entender. Baixe no seu celular, no seu smartphone, baixe a Bíblia, a Mensagem. A nova tradução na linguagem de hoje, a nova Bíblia Viva. Ou leia de graça. Na internet, há aplicativos para isso. E você vai poder ler o provérbio do dia, alimentando a sua fé. E para finalizarmos, eu quero deixar a pergunta que eu comecei no início, comecei com ela. O que está crescendo dentro de você? O que está crescendo dentro de você? Nesse exato momento, o que está crescendo dentro de você? Pastor, o que está crescendo é exatamente aquilo que você tem alimentado. Uma vez um homem, acho que você já ouviu essa história, mas um homem chegou para um missionário, um pastor, e disse assim para ele: pastor, eu estou vivendo um grande dilema na minha vida. Sabe, parece que dentro de mim há dois leões, um leão do bem e um leão do mal. E às vezes o leão do bem está ganhando mais forte dentro de mim, e aí eu começo a fazer muitas coisas boas. Mas logo depois parece que o leão do mal, ele fica mais forte. E aí ele começa a me dominar, e eu começo a fazer coisas tão horríveis. Pastor, como é que eu resolvo isso dentro de mim? Como eu faço para que
Como eu faço para que o leão do bem sempre ganhe? Aquele pastor olhou para aquele jovem e disse assim: o leão que você alimentar é o leão que vai ganhar. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o leão que você alimentar melhor é o leão que vai ganhar. Sabe, não dá para viver uma vida cristã forte quando eu passo 3 horas da minha semana, 5 horas no Netflix e 5 minutos na Bíblia. Eu estou alimentando o leão errado. Sabe, quando eu fico no Instagram por 2 horas e na Bíblia 2 minutos, não dá para fortalecer o leão da tribo de Judá dentro de você. Amém? Glória a Deus.